Mas antes de avançarmos no estudo, eu tenho um convite muito especial a te fazer. Você sabe que nós, para estarmos no SBT aqui em todo o estado de Santa Catarina, nós temos um compromisso financeiro para que esse programa continue sendo veiculado. E se você quiser nos apoiar financeiramente para manter esse programa no ar, você pode fazer a sua doação para o programa através da nossa chave Pix, que é o nosso e-mail, doi@primeirodeus.com.br. Repetindo, doi@primeirodeus.com.br. Faça o seu Pix para esta chave, faça a sua doação para o nosso programa. O valor é quanto você puder, mas toda doação ela será especial e será importante. E é graças à sua doação, o seu apoio e as suas orações que esse programa avança. E nós louvamos a Deus por milhares de pessoas estarem estudando a Bíblia através do site que nós preparamos com muito carinho, que é o site bibliamais.com.br. Inclusive você pode ser aluno nesse site, bibliamais.com.br. Acesse agora e escolha qual estudo da Bíblia você deseja fazer. Vamos hoje avançar em nossa temática do santuário. Mas antes de começarmos o estudo da Bíblia, eu quero convidar você para uma oração. Ora comigo? Nosso Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos mais uma vez de estarmos reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e que Ele nos ajude a compreender as verdades que o Senhor deseja nos ensinar. Nos colocamos em Tuas bondosas mãos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Então vamos avançar nas festas da primavera. Como eu disse, o povo de Israel celebrava ao longo do ano 7 festas. Estas festas comemoravam eventos importantes da história nacional, mas também eram figurativas ou tipológicas, pois apontavam para eventos futuros de maior magnitude. Ou seja, as 7 festas celebradas por Israel, elas tinham 2 olhares. Olhavam para o passado, para as ações de Deus, para os eventos da história de Israel, e olhava para o futuro, para aspectos messiânicos do plano da salvação, para a obra do Messias. Então era um olhar para o passado e um olhar para o futuro. Em cada uma destas festas, você percebe a centralidade de Cristo. Aqui está o quadro geral das festas. Na estação da primavera, os israelitas celebravam a Páscoa, a festa dos pães asmos, das primícias e do Pentecostes. No outono, eles celebravam a festa das trombetas, da expiação e dos tabernáculos. 7 festas. E cada uma dessas festas tem uma lição muito especial a nos ensinar. É claro que nós não conseguiremos cobrir em meia hora de estudo todas as 7 festas. Assim, vamos usar o programa de hoje para falar das 4 primeiras festas e no próximo programa nós vamos estudar as outras 3 festas que aconteciam na estação do outono. Combinado? Então vamos para as festas da primavera. Um detalhe que você já deve ter em mente é que as festas da primavera, as 4, apontavam para a primeira vinda de Cristo a esse mundo, para a sua encarnação, para seu ministério, para a sua morte, ressurreição e ascensão. Já as festas do outono não apontavam para a primeira vinda de Cristo, que já está no passado. Apontava para a segunda vinda de Cristo, que ainda está no futuro. É por isso que as festas eram separadas, porque enquanto as primeiras da primavera apontavam para a primeira vinda de Jesus, as festas do outono apontavam para a segunda vinda de Jesus. E é claro que tanto sua vinda quanto o seu regresso a essa terra fazem parte do escopo do plano da salvação que Deus estabeleceu. Vamos então à primeira festa, as festas da primavera, e a primeira delas era a festa da Páscoa. E em Levítico 23, verso 5, nós lemos: No mês primeiro, aos 14 do mês,
no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Bom, para nós que vivemos no Brasil, o ano começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. Esse é o nosso calendário, o calendário gregoriano que nós seguimos. O povo de Israel tinha um outro calendário. E eu queria mostrar para você agora esse calendário, o calendário dos hebreus e os meses como eles eram chamados. O primeiro mês do calendário hebreu era o mês de Nisan, ou também chamado de Abib. Ele recebe esses dois nomes na Bíblia. E ele corresponde aos meses de março ou abril do nosso calendário. É por isso que a Páscoa, para nós, ela sempre cai nos meses de março ou abril. Então, quando nós, brasileiros, estamos na ocasião da Páscoa, os judeus estão começando o seu ano religioso. Porque a Páscoa era a festa que marcava o início do ano religioso do calendário hebreu. O segundo mês era o mês de Liar, ou Ziv, que corresponde ao nosso abril ou maio. Depois vinha Sivan, Tamuz, Ab, Elu. Esses eram os primeiros 6 meses. E é nesse período que aconteciam, então, as festas da primavera. Em Êxodo 12, 1 a 3, você tem a orientação de Deus para Moisés para que a Páscoa fosse celebrada. Em Êxodo 12, nós temos a primeira orientação da Páscoa. E você sabe que a primeira Páscoa ela foi celebrada no contexto da saída do povo do Egito. Está lembrado que Deus enviou Moisés e Arão, enviou 10 pragas, até que finalmente Faraó deixou o povo de Israel sair do Egito, depois de 400 anos de escravidão? Então, a primeira Páscoa foi celebrada no dia em que Israel deixou o Egito. E a partir daí, ela deveria ser celebrada todo ano, apontando para a vinda do Messias. Agora, como a Páscoa era celebrada lá em Israel? Vamos para Êxodo capítulo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Em Êxodo 12, você encontra a orientação de Deus para a celebração da Páscoa. E se você esteve antenado aí na leitura do texto bíblico, você então está compreendendo que o primeiro mês, o mês da Páscoa, era o mês que inaugurava o ano religioso em Israel. Era o janeiro deles, né? E no 10º dia do primeiro mês, como eu acabei de ler, um cordeiro deveria ser separado para o sacrifício. Um cordeiro para cada família, é que o texto ensina. E esse cordeiro separado no 10º dia do primeiro mês deveria ser guardado, alimentado, até o 14º dia. E no 14º dia, ao crepúsculo da tarde, ou seja, perto do pôr do sol, o cordeiro deveria ser sacrificado. Depois Deus orientou Moisés que a carne desse cordeiro deveria ser assada e comida com pães asmos e ervas amargas. Esta é a Páscoa do Senhor. Então preste atenção em todas as orientações divinas. 10º dia do primeiro mês, separa o cordeiro. 14º dia, mata o cordeiro. E depois a carne deve ser assada e comida com pães asmos e ervas amargas. Isto era a Páscoa. O cordeiro separa no 10º dia.
O cordeiro é imolado no 14º dia do mês de Nisan, ou Abib. São 2 nomes para o primeiro mês na Bíblia. A orientação continuou. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. Preste atenção na expressão bíblica. Naquela noite comerão a carne. Isso quer dizer que se o cordeiro pascal morria no 14º dia, e ele morria ao crepúsculo da tarde, quando o dia estava caminhando para terminar, a carne era comida no dia seguinte. Porque na Bíblia, o dia começa ao pôr-se o sol. Lembra de Gênesis 1? Houve tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia, tarde e manhã o terceiro dia. Na Bíblia, primeiro é a parte escura e depois a parte clara. Então, o dia na Bíblia, a expressão Yom, dia, são 12 horas escuras e 12 horas claras. Isso nos leva à conclusão lógica de que a carne do cordeiro pascal era comida no 15º dia, uma vez que ele morria perto do pôr do sol e ainda a carne tinha que ser assada, preparada. E aí a Bíblia está dizendo, naquela noite comerão a carne assada, ou seja, já no 15º dia. Então, a saída do povo de Israel do Egito se deu por ocasião da primeira Páscoa, para ser exato, no 15º dia do primeiro mês, porque lá eles comeram a Páscoa perto da meia-noite, às pressas, e depois saíram do Egito. Voltemos aqui à tela para entendermos melhor esse assunto. No 15º dia do primeiro mês, a carne do cordeiro era comida. O sangue do cordeiro pascal morto deveria ser passado nos umbrais das portas em que a Páscoa estava sendo celebrada, nas casas onde a Páscoa era celebrada. E quando a Bíblia diz que o sangue deveria ser passado, e esta é a Páscoa do Senhor, a palavra portuguesa Páscoa foi traduzida da palavra hebraica Peshá ou Pessá. Então a palavra hebraica Pessá ou Peshá é o que nós entendemos como Páscoa. Só que esta mesma palavra hebraica é traduzida para o inglês como Páscoa. Em inglês, Passover. E o que é Passover em inglês? É a junção de 2 palavras. Pass, passar, over, sobre. Na realidade, o significado etimológico da palavra Pessá em hebraico é esse mesmo, passar sobre. Então, Páscoa significa passar sobre. Lembra que Deus orientou que eles pegassem o sangue do cordeiro e passassem nos umbrais das portas? Por quê? Porque naquela noite, o anjo da morte passeou por toda a terra do Egito. E na casa que o anjo da morte chegava, via ali o sangue no umbral da porta, ele passava sobre. Isto é Páscoa. O primogênito, na casa onde o sangue estava no umbral da porta, não morria, porque o anjo da morte não entrava na casa. Ele passava sobre, ele passava por cima daquela casa e ia para a próxima. E quando ele chegava numa casa onde não havia o sangue na porta, ele entrava e matava o primogênito. Foi assim que morreu o primogênito de Faraó, porque não havia o sangue nos umbrais das portas. Você quer uma lição mais objetiva de salvação? Você quer uma visão mais clara de como nós somos salvos da morte pelo sangue derramado? Era isto que o povo celebrava. Todos os anos, quando a Páscoa era celebrada, a partir desta primeira,
no dia em que Israel deixou o Egito, eles estavam ensinando e aprendendo que quando se mata o cordeiro e o sangue dele é passado nos umbrais das portas, nós somos poupados da morte. O anjo da morte passa sobre. Passover. Páscoa. Não é maravilhoso isso? Aí eu te pergunto, o que é que tem a ver Páscoa bíblica com coelhos e ovos de chocolates da atualidade? Nada. Nada. E esses entretenimentos atuais buscam desvirtuar o ensino da Bíblia e levar as pessoas a esquecer o sacrifício de Jesus. Daqui a pouquinho vamos ter mais uma Páscoa. No mês que vem será a Semana Santa, né? A Semana da Páscoa. E eu já quero convidar você para visitar uma igreja adventista, porque em todas elas nós vamos ter a celebração da Semana Santa. E nessa celebração da Semana Santa, nós vamos estudar justamente isso. Como que Jesus é o verdadeiro Cordeiro Pascal e como que ele nos salva. Avancemos. A Páscoa aponta para o passado e aponta também para o futuro. Aponta para o passado, quando o povo de Israel celebrava a Páscoa, eles entendiam e relembravam o livramento do cativeiro do Egito. Mas aponta também para o futuro, quando o Messias viria morrer como Cordeiro Pascal. Agora olha comigo essa tela, esse slide, para você entender como Cristo cumpre toda a tipologia do santuário e das festas. Aqui está a última semana do ministério de Cristo. Do dia 10 até o dia 16, eu coloquei na tela, de domingo a sábado. O que é que aconteceu no domingo, dia 10 de Abib, o primeiro mês do ano 31? Bom, eu vou chamar a sua atenção para um detalhe especial. Cristo se encarnou, com 30 anos foi batizado e começou seu ministério. O ministério de Jesus durou exatamente 3 anos e meio, como já havia profetizado Daniel, lá no capítulo 9 do seu livro. Então Cristo foi morto, mas antes de ser morto, ele se dirigiu para Jerusalém. E você vai se lembrar de um episódio muito conhecido, chamado nos Evangelhos de a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, todas as multidões começaram a colocar suas vestes no caminho e folhas de palmeira e começaram a cantar: Hosanas ao que vem em nome do Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. E eles esperavam que esse Jesus, que agora estava entrando em Jerusalém, montado num jumentinho, fosse o próximo rei, que tirasse os romanos do poder e colocasse os judeus, mais uma vez, no poder, como cabeça. Sabe que dia foi este? Era um dia de domingo. É por isso que talvez os católicos até hoje celebram Domingo de Ramos, porque foi num domingo que Jesus entrou montado num jumentinho na cidade de Jerusalém. Esse domingo em que Jesus entra em Jerusalém era exatamente o dia 10 do primeiro mês, o mês de Abib. Era o dia onde, segundo a lei de Moisés, o cordeiro deveria ser separado para o sacrifício. Agora, olha a beleza do ensinamento bíblico. Quando Jesus entrou montado em um jumentinho em Jerusalém, as multidões começaram a aclamá-lo, pretendiam coroá-lo rei, mas de repente Jesus desaparece. Por que ele desapareceu? Por que Jesus não aceitou ser coroado rei? Por um detalhe. Como Cordeiro de Deus, aquele era o 10º dia e ele precisava se colocar à parte, ser separado para ser sacrificado.
Então Cristo cumpriu toda a tipologia das festas. E no dia 10, como prescrevia a lei que o cordeiro deveria ser separado, ele também se separou naquele domingo ao entrar em Jerusalém, não aceitando ser coroado rei, mas se colocando à parte como sacrifício, como Cordeiro de Deus que em breve seria sacrificado. Agora olhe comigo para esta tela. Se o domingo foi dia 10 de Abibe, segunda foi 11, terça foi 12, quarta foi 13 e quinta foi 14. Era na quinta-feira, dia 14, que o Cordeiro Pascal deveria morrer. E Cristo, sabendo disso, ele deu uma orientação muito clara para os seus discípulos. Jesus disse assim: vocês vão sair agora e vocês vão encontrar um homem. Digam para esse homem que o Senhor vai precisar da sua casa. E ele vai mostrar para vocês um local. E lá vocês vão preparar a Páscoa. Os discípulos saíram, encontraram um homem como Jesus havia falado, disseram para ele que o mestre precisava de um local para celebrar a Páscoa, e esse homem, que a Bíblia não fala seu nome, vai emprestar o cenáculo. Então, quando nós lemos na Bíblia as cenas de João, capítulo 13, aonde Jesus está num cenáculo com os 12 apóstolos, celebrando ali a ceia, celebrando a Páscoa, é ali que Jesus vai instituir a ceia do Senhor. A ceia, a cerimônia da comunhão, a Santa Ceia. Será ali no cenáculo que Jesus fará essa transição de cerimônias. Você está acompanhando? Na quinta-feira, Jesus mandou que os discípulos preparassem a Páscoa, pedissem uma casa emprestada. O homem emprestou. E o que fizeram os discípulos? Pegaram o cordeiro pascal, que havia sido separado no dia 10, imolaram o cordeiro na hora solicitada, crepúsculo da tarde, assaram o cordeiro e prepararam também pães asmos e ervas amargas. Quando Jesus se reúne com os discípulos, já é noite de quinta. Logo já era o dia 16, ou melhor, já era o dia 15, né? Segundo o calendário. Porque o dia 14 foi na quinta de dia. Quando deu o pôr do sol, biblicamente começou o dia 15. E quando Jesus está agora para comer a Páscoa com os discípulos no cenáculo, noite de quinta, que biblicamente já era dia 15, Jesus diz assim para os apóstolos: há muito desejei comer convosco esta Páscoa. E por que Cristo disse isso? Porque se tratava da última Páscoa. Ali sobre a mesa estava o cordeiro morto e, em frente dele, o cordeiro vivo. Aquele animal que por séculos havia sido sacrificado na Páscoa apontava para o Messias. Ele era um antítipo, ou seja, aquele que vem antes do tipo. E Jesus agora é o tipo. O antítipo se encontra com o tipo. Pela primeira vez, a sombra encontra a realidade. E enquanto Jesus está ali com os apóstolos, ele vai fazer a transição das economias de salvação. O que isso significa? Se até aqui vocês acreditavam neste animal como sacrifício para os pecados de vocês, a partir de agora, o Cordeiro de Deus vai entrar em cena. E esse sacrifício deixará de ter valor, porque o Cordeiro de Deus dará sua vida pela salvação do mundo. Portanto, é no cenáculo, durante a celebração da última Páscoa, que
a sombra encontra a realidade e Jesus agora vai, no lugar da Páscoa, estabelecer uma nova cerimônia. A cerimônia da comunhão, a cerimônia da ceia. Pastor, como que é isto? Bom, eu disse para vocês de que na Páscoa você tinha o cordeiro pascal, pães asmos e ervas amargas. Ao longo dos séculos, os judeus introduziram na Páscoa um outro elemento, o vinho, que não estava lá em Êxodo 12, quando Moisés tira o povo do Egito. Lá não tinha o suco da uva, mas agora já fazia parte da tradição judaica usar o vinho na Páscoa. E então Cristo pega agora esses elementos, o pão sem fermento e o puro suco da uva, e institui uma nova cerimônia. Só que antes de comer esses emblemas, o pão e o vinho, Jesus, diz João no capítulo 3 do seu evangelho, que Jesus havia lavado os pés aos discípulos. E depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus se colocou à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu vos fiz? Se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, assim deveis vós lavar os pés uns dos outros. E depois ele tomou o pão, distribuiu, todos comeram. Depois ele tomou o puro suco da uva, tomou e distribuiu. E Jesus diz assim: todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então Cristo cumpre a Páscoa e todo o seu simbolismo como Cordeiro de Deus e institui agora uma nova cerimônia, a cerimônia da ceia, ou Santa Ceia, ou cerimônia da comunhão, como você queira chamar. Mas a cerimônia da ceia, ela tem 3 elementos básicos. Todos nós lavamos os pés uns dos outros, todos nós comemos do pão e todos nós tomamos do vinho, que é o puro suco da uva, porque a bebida alcoólica a Bíblia condena. Você entendeu como que o crente, como que o cristão, como que a pessoa que quer seguir a Bíblia deve celebrar então a ceia? Tem que haver lava-pés, tem que haver o pão para todos e tem que haver o vinho para todos, o puro suco da uva. Então Cristo cumpre a Páscoa e institui uma nova cerimônia. Cerimônia esta que deveria ser celebrada até que ele voltasse. E todas as vezes que a gente celebra a cerimônia da comunhão, nós temos que anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Esse é o objetivo desse novo rito que Jesus estabeleceu para a igreja cristã. Isso nos leva à seguinte conclusão: cristão não mais celebra a Páscoa. A Páscoa quem celebrava era o povo judeu, que apontava para a morte de Cristo. Mas o cristão não mais celebra a Páscoa. O que a gente tem que fazer é aproveitar a época da Páscoa para pregar sobre o sacrifício de Cristo e ensinar às pessoas o verdadeiro sentido da Páscoa. Mas nós não celebramos Páscoa porque nós não matamos cordeiro, não comemos o cordeiro pascal com ervas amargas e pães asmos. A gente não faz mais isso. A gente celebra agora a ceia do Senhor. Na sexta-feira, dia 15, às 9 da manhã, Jesus foi crucificado. Às 3 da tarde, ele morreu. É por isso que o apóstolo Paulo diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Então aqui está a tipologia da festa da Páscoa, a primeira celebrada em Israel. É a libertação do cativeiro do Egito, passado. Libertação do cativeiro do pecado, futuro. Substituída pela ceia do Senhor. Então esta primeira festa, ela se cumpre exemplarmente na pessoa de Jesus.
E ela aponta para o passado, para o futuro, e ela nos ensina que é através de Cristo que nós podemos ter vida eterna. Você entendeu o verdadeiro sentido da Páscoa? Entendeu agora porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascal? Entendeu o quanto Ele ama você? E entendeu que o Evangelho em símbolos apontava para o Messias? Querido amigo, querida amiga, quão maravilhoso é pensar no amor de Cristo que deu sua vida no Calvário para salvar a todos nós. Que esse amor inunde hoje o nosso coração e que, em resposta, nós entreguemos completamente a nossa vida em suas mãos. Se esse é o seu desejo agora, eu queria orar com você, fazendo essa entrega. Pai, muito obrigado por compreendermos pela Tua palavra o quanto o Senhor nos ama. Obrigado por Teu grande amor que o levou ao Calvário. Obrigado pelo sangue que foi derramado em nosso favor. Nós queremos hoje Te aceitar como nosso Salvador e Senhor e sermos preparados para a Tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.